você, Jackson? Tá perfeito aqui, tá perfeito. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos hoje bater um papo edificante. Já tem alguns irmãos chegando. Conforme a gente vai conversando, vai chegando outros. E Deus ele vai conduzindo as coisas para a glória do nome dele. Ontem foi muito bom com o pastor Enéas, ele falando sobre o Apocalipse. Nós tivemos muitos irmãos participando de uma maneira maravilhosa. Foi muito bom mesmo. Nós queremos tratar sobre o tema, a importância do preparo pastoral. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus. Eu vou ler só um versículo. Jeremias 3,15. Né? Os irmãos puderem e quiserem nos acompanhar, nós vamos ler esse texto. E nós vamos fazer aquele mesmo sistema, Jacques, que nós sempre fazemos, né? A gente vai conversando. Lembrando para os irmãos que estão chegando que não se trata de um debate, na verdade aqui nós não vamos debater, nós vamos crescer juntos, aprendendo para o nome do Senhor. Jeremias capítulo 3, verso 15 diz: E vos darei pastores conforme o meu coração, os quais irão vos alimentar com conhecimento e entendimento. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, eu vou fazendo aqui algumas perguntas, os amados vão falando conforme as perguntas são feitas, os irmãos vão aí trabalhando. Mas antes de eu fazer a pergunta, eu gostaria de ver uma introdução pelo pastor Jacques, depois pelo pastor José Luiz do tema. Pastor Jacques, à vontade. Certo. Primeiro, boa noite a todos, né? Que Deus em Cristo abençoe a vida dos amados amigos aí, né? Da labuta pastoral, né? Que Deus continue dando graça para vocês. É o seguinte, esse tema, ele é de suma importância, né? Para os nossos dias. Haja vista nós estarmos dentro de um campo delicado, né? Que é o campo acadêmico pastoral. Nós vivemos em um mundo, não só Brasil, mas um mundo anti-intelectualista. Né? E essa cultura adentrou na igreja. Então nós temos, por exemplo, frases prontas como a letra mata, frases como não precisa estudar tanto. E essas frases, elas entraram no escopo teológico. Né? Então aí nós temos, de certa forma, né, essa cultura de despreparo. Então, nós vamos, né, adentrar nessa discussão para tentar chegarmos em uma conclusão do porquê a importância do preparo para a vida acadêmica do pastor. Será que, de fato, tem como exercer o pastorado sem um mínimo de conhecimento bíblico-teológico? Isso são perguntas que devem ser respondidas. Então, essa discussão, como o pastor Osaí falou, ela não é uma discussão no sentido teológico mas é mais um tema aplicativo, né, que é a importância dessa temática na vida pastoral. Amém. Pastor José Luiz, sua introdução. Amém, pastor Alzaí. É um prazer estar com os amados pastores, né? Pastor Jackson, pastor Alzaí. Satisfação estar com vocês. E aqui nós estamos para aprender com os amados irmãos aí acerca desse tema bem interessante, né? A importância do preparo pastoral. Nós estamos lidando em uma época, né? Em uma sociedade muito difícil. E aí eu estarei tratando hoje um pouco sobre a questão da modernidade líquida, né? Porque, na verdade, é um desafio hoje para nós, pastores, podermos conduzir o rebanho do Senhor e levar essa mensagem, que requer um preparo, na verdade, né? E esse preparo, ele passa não somente no campo intelectual, mas principalmente no chamado, como o pastor mesmo leu aí em Jeremias 3,15, que é o ponto fundamental para qualquer pastor. A partir daí, do chamado, né, da vocação, é que a gente vai entender a necessidade e a importância de ter um preparo realmente, seja ele intelectual e espiritual. E dentro desse contexto, a gente vê que o mundo cristão, né, está sofrendo mudanças, justamente porque estamos dentro de um contexto, podemos até dizer assim, não secularizado apenas,
mas também hedonista, onde as pessoas estão mais procurando se satisfazer, procurando palavras que venham trazer, massagear seu ego, do que propriamente querer ouvir a verdade bíblica. E isso tem preocupado muito, porque tem muitos pastores, na verdade, que têm deixado a Bíblia de lado para satisfazer o seu público, trazendo mensagem de autoajuda, mensagem que massageia o ego do seu público. E isso é preocupante. Amém. Eu ia começar com uma pergunta para os amados, mas eu acho que a pergunta que eu ia fazer, o pastor José Luiz já até respondeu. Eu ia pegar o tema de Jeremias mesmo, o texto, e ia falar que a questão do chamado, isso aí a gente não vai entrar aqui em discussão, né? Porque quando é chamado, o Senhor chama, o Senhor vocaciona, e aí pronto, o Senhor vai chamar e acabou-se. E aí a pergunta que eu ia fazer, o pastor respondeu, que eu ia perguntar, Jacques, se só a questão do chamado ia suprir, se não era necessário se preparar. Mas o pastor já falou na introdução dele que, sim, a partir do chamado, agora o homem se preocupa em se preparar para a ação pastoral dele. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Jackson, para você, dentro desse contexto, é o seguinte: o pastor, aquele que é chamado, aquele que o Senhor levantou, ele é necessário ele estar emocionalmente maduro, no contexto de estar suficiente para suportar a rigorosidade do ministério pastoral, uma vez que o ministério pastoral ele é muito dolorido para aquele que exerce o ministério pastoral com temor a Deus e tremor, Jackson? Obrigado pela pergunta. Essa pergunta ela é importante, né? Porque, obviamente, que maturidade não está ligada necessariamente com idade. Nós vemos pessoas com idade, com pouca idade e bem maduras, e vemos pessoas com muita idade e pouca maturidade. Primeiro a gente tem que perder essa ideia errônea de maturidade estar ligada com idade. Tá? Então, nós vemos pastores novos no Novo Testamento, Paulo aconselhando a Timóteo, por exemplo. Mas é de suma importância, né, que aquele que vai liderar a igreja tenha na caminhada, não é, experiência e maturidade. Porque, veja bem, se não houver por parte do vocacionado maturidade, imagina como que essa pessoa vai suportar. Eu estava comentando com minha esposa um dia desse, dia de domingo, de um sábado de descanso, né, meu, e eu estava descansando, eu disse para minha esposa: eu vou descansar, amor. Ela disse: amor, descansa um pouquinho. E a semana tinha sido muito corrida, pastor. E liga uma pessoa para mim e diz: Jackson, preciso de um conselho teu. Eu pensei: diga. E ela disse: tem um colega meu que quer se matar. Bora, eu ia descansar. Então vocês entendem que o pastor precisa, né, o vocacionado, ele precisa ter maturidade para suportar, né, essas questões. Saber que a caminhada pastoral não é simplesmente botar um terno e uma gravata. Tem muita coisa a mais que isso aí. Então, ter a cabeça em dias e maturidade é de suma importância para a vida pastoral. Amém. Pastor José Luiz, o pastor, a importância dele estar preparado, significa dizer que ele tem que ser uma pessoa teologicamente competente ou não necessariamente? Ele deve ter um preparo, mas não necessariamente ser um alto intelectual, né? Ser uma pessoa, vamos assim dizer, como dizem por aí, divindade em teologia, mas que ele haja nele um preparo. Então, é necessário que esse pastor ele tenha, seja teologicamente competente. O que é que o senhor me diz a essa pergunta? Bem, pastor Alzair, na verdade, se a gente for por esse campo de intelectualidade, de teologia, de divindade máxima, de alguém super inteligente, a gente acaba desqualificando o chamamento do Senhor e aquilo que nós entendemos de que aquele que chama é quem capacita. Então eu não posso aqui dizer que
eu sou intelectualmente suficiente para ser pastor. Com certeza eu não sou. Mas aprove ao Senhor, pela sua graça e misericórdia, me chamar para esse santo ministério. Agora eu entendo que para a gente assumir um ministério pastoral, ele não acontece de um dia para a noite. Quando a gente vai olhar a nossa vida, o nosso viver diário, a gente percebe que esse ministério estava muito antes da gente perceber. Antes de eu imaginar ser quem eu sou hoje, ser pastor, na verdade eu já praticava essa função. Talvez eu não pudesse enxergar no início, mas dentro de mim já transitava esse chamamento do Senhor e essas poucas qualidades que, de fato, a gente precisa para pastorear. E aí, diante desse primeiro ponto que nós entendemos que é o chamado do Senhor, que é a vocação do Senhor, é o Senhor que nos vocaciona, que nos chama, isso sim começa a fazer começa a trazer para nós um peso, porque quando a gente se depara diante desse ministério, que é sublime, mas também é muito pesado e de uma grande responsabilidade, a gente começa a pensar que nós não somos capazes. Primeira coisa é essa, a gente diz, rapaz, eu não sou capaz de assumir esse ministério. E aí a gente tenta suprir algumas lacunas, que isso é importante na nossa vida, que é justamente por meio do estudo. Até hoje eu estou estudando teologia, porque eu procuro exercer o meu ministério da melhor forma possível. Eu não posso aqui, porque eu tenho convicção do meu chamado, dizer, não, o Senhor me chamou e eu não preciso fazer mais nada. Isso não existe. Se de fato eu tenho a convicção de que Deus me chamou, isso vai provocar em mim uma maior sede e vontade de conhecê-lo. E aí sim, eu começo a buscá-lo. E esse buscar não é somente entrar no quarto e orar. Esse buscar passa pela oração, mas também começa pela leitura bíblica, pelos estudos da teologia, pelos estudos da palavra de Deus, pelas leituras que são importantes. E aí sim, em um todo, você acaba se preparando melhor dentro do ministério e não fora. Não existe essa questão de vocês, não, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou estar intelectualmente preparado para depois assumir. Isso aí realmente não existe. E se alguém pensa em ser pastor, pensando primeiro em se preparar intelectualmente para depois exercer o cargo, de fato ele não entendeu ainda o que é o chamado do Senhor. Porque o Senhor, ele já provou, assim como ele chamou Moisés, assim como ele chamou Jeremias, assim como ele chamou tantas pessoas. Quando ele chama, nenhum desses homens se sentiram capazes de assumir essa responsabilidade. Mas Deus deu a eles as condições suficientes para que eles pudessem desenvolver e crescer durante a caminhada pastoral. Amém. Eu conheço o pastor Jacques, eu conheço um pastor que ele nunca foi numa escola teológica, nunca entrou dentro de uma sala de aula. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, o rapaz, ele tem mais conhecimento do que muitos teólogos. E aí onde é que eu quero chegar? Não estou menosprezando teologia não, viu, irmão? Pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é que ele nunca teve condições de fazer, mas ele sempre buscou a leitura em livros teológicos, ele sempre buscou ter conhecimento, ele começou a ler livros diversos, começou a se aprofundar dentro do conhecimento, e é lógico que me parece que esse ano ele começou. Quer dizer, alguns não conseguem, não fazem, não realizam por impossibilidade, por não poder. Isso não significa dizer que o pastor que assuma a igreja, ele deve ser, vamos dizer, alheio a não se preparar para esta função pastoral. Jackson, uma pergunta aí, meu filho, vou fazer outra para você. O pastor, ele deve ser organizado, ele precisa ser organizado em suas tarefas, já que ele é pastor de uma igreja, ele deve se preparar nesse sentido? Se ele não for organizado, ele pede uma semana. Primeira coisa. Tendo que discordar um pouquinho dos senhores, né? Nós estamos num debate democrático. É o seguinte, eu concordo com os senhores quando, de fato, nós temos realidades e realidades. Isso é um fato. Tem pessoas que elas não têm acesso a seminários, e a gente sabe disso. Às vezes, seminários são caros, às vezes muito distantes. Isso é um fato. De fato, necessariamente,
né, para exercer o pastorado, não tem que ter a teologia em si, o certificado. Mas é necessário que a pessoa, né, o vocacionado, ele esteja, né, apto nas Escrituras. Basta ler o texto, né, textos como, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, lá no finalzinho do verso 2, o texto diz que, deixa eu me ver aqui para mim não falar de minhas palavras, ele deve ser prudente, simples, deve estar disposto a hospedar pessoas em sua casa e ter capacidade para ensinar. Ora, maneje bem a palavra da verdade. E depende da tradução. Como que eu vou manejar ou ensinar bem a palavra se eu não sento para aprender a palavra? É complicado aí, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um amigo meu que o cara é autodidata. Ele nunca pisou no seminário, mas se você perguntar qualquer termo de grego e hebraico, o cara fala que você fica boquiaberto. Mas, ou seja, é isso que nós temos que tirar de nossa mente. Eu sei que os senhores não pensam assim, tá? Mas nós temos, como brasileiros, tirar de nossa mente esse anti-intelectualismo de que para exercer o pastorado não precisa estudar. Sei que os senhores não disseram isso, mas nós precisamos ensinar isso às pessoas. Por exemplo, eu fui, há anos atrás, dar um ensino para líderes. E eu ouvi de um pastor que no Antigo Testamento existia 18 tipos de unção. E eu fiquei constrangido com aquilo ali. Eu não constrangi o pastor, mas no final eu fiquei curioso. E eu fui perguntar quais tipos de unção eram aquelas. E ele começou a dizer esses tipos de unção. E a unção que mais me chamou a atenção foi a unção do bode. E ele começou a me explicar aquilo ali. E não fazia o mínimo sentido, meus pastores. O mínimo de sentido. E eu, com toda a educação possível, recomendei que ele fizesse algum curso teológico, ou que fizesse, né? Enfim, alguma coisa para melhorar a sua vida. Porque eu sabia que pessoas estavam recebendo doutrina daquele homem. Então veja que nós estamos em um campo delicado, porque o pastor é aquele que vai exercer autoridade, não no sentido autoritário, mas no sentido de autoridade bíblica sobre as pessoas, é ele que vai doutrinar as pessoas. Logo, ele deve estar preparado para não ensinar esse tipo de coisa às pessoas. E voltando à pergunta do pastor Osaí, temos que ser líderes organizados, porque senão, de fato, fica bagunçado e a gente não consegue resolver absolutamente quase nada, ou nada. Quando o texto fala aquele que não sabe cuidar bem da sua casa, certamente ele não cuidará bem da casa de Deus. Não está falando uma questão de uma autoridade ensoberbecida, mas está falando uma questão de organização. É lógico que também tem a questão de autoridade, tem sim, mas não está falando do cidadão que ele é o rei da casa ou anda pela cartilha dele. Se não escrever na cartilha, ele arrebenta. Não, o texto não está falando isso. O texto está falando alguém que é organizado, alguém que tem equilíbrio, alguém que sabe conduzir o seu lar. Certamente ele conduzirá, falo mais não. Conduzirá. Isso, obrigado, pastor. Bem a casa de Deus. É interessante a gente entender isso. Pastor, José Luiz, eu vou fazer uma pergunta, eu tenho um ponto de vista que mudou muito esse ponto de vista, depois eu vou comentar nessa mesma pergunta que eu vou fazer, que eu ouvi de um pastor amigo meu, que foi meu pastor, que muito me orientou, ele me disse uma coisa uma vez, que isso mudou a minha visão de como eu vi essa pergunta. E a pergunta para o pastor José Luiz comentar a esposa do pastor, ela deve estar preparada espiritualmente, emocionalmente, por causa da função pastoral do pastor? É obrigada ela a ter essa responsabilidade? Eu gelei aqui porque, pastor, eu pensei que ele ia perguntar se esposa de pastor é pastora. Aí eu digo, não, acabou o debate aqui, porque senão a gente vai passar a noite discutindo essas coisas. Diga lá, só para
antes de responder, só para complementar aqui, o pastor Jackson, eu estou de acordo com a visão dele, porque ele falou como se estivesse discordando, né? Mas, na verdade, não está discordando, não. Essa é a nossa visão de que o pastor precisa estar apto, no mínimo possível, para ser chamado para o ministério. E isso a gente percebe em Moisés, antes de Moisés, quando Moisés foi chamado, que ele não se sentiu capacitado, mas a história diz que ele já conhecia todas as ciências do Egito, então ele era capacitado, ele era estudado, mas ele ainda assim não se sentiu capacitado. Então é interessante que a gente consiga buscar esse conhecimento. Pastor, sobre essa pergunta, eu tenho um testemunho pessoal, na verdade, mas eu não vou me adentrar nele. Eu vou só falar genericamente, porque o chamado é individual, nós sabemos disso. Então, filho de pastor não é pastor, nem filho de crente é crente, nem esposa de pastor é pastora, e nem ela tem a obrigação de estar preparada intelectualmente, porque o chamado, eu entendo que é individual. Quando Deus me chamou, ele chamou José Luiz, ele não chamou Carla Patrícia, minha esposa. Se bem que, assim, quando a gente se casa, a gente se torna uma só carne. Aí sim, ela faz parte do chamado, porque ela é uma só carne comigo. Mas o peso está em mim, enquanto cabeça, enquanto chamado, enquanto pastor. Eu tenho essa responsabilidade de estar preparado. E mesmo assim, a gente não se sente preparado. Agora, quando Deus faz esse chamamento e a esposa está do nosso lado, Deus vai nos dando as ferramentas para que ela também se prepare de alguma forma para auxiliar. E, de alguma forma, ela já tem também essa condição, porque o Senhor, ele trabalha de uma maneira tão grande que antes de nos chamar, ele já vai trabalhando também no coração da nossa esposa. De fato que, aos poucos, talvez ela não esteja preparada para o ministério, porque ela não foi chamada para ser pastora, mas ela está preparada para ser auxiliar do esposo. Então, a esposa, ela não nada mais é do que uma auxiliar, como a Bíblia fala, em todas as áreas do seu esposo. Se eu estiver trabalhando em qualquer outro emprego, ela vai me auxiliar naquilo que eu precisar, mas não diretamente no chamado. O chamado é individual, o chamado é meu. Então eu não vejo nas Escrituras nenhuma obrigação ou nenhuma relação nesse sentido. Pelo contrário, eu vejo que é o chamado individual e que Deus, ele nos prepara para isso. É uma obra individual, é um chamado individual, pastor. Muito bem, pastor. Pastor, uma vez eu sentei com o pastor Gerson Salustro, foi meu pastor. E uma vez o pastor Gerson disse uma coisa: queridos, o ministério pastoral é meu e não da minha esposa. Na verdade, a chamada pastoral é do homem. Deus chamou ele. E a esposa, como o pastor José Luiz foi muito feliz, é a ajudadora. A mesma não pode ser cobrada nem pela comunidade no que se trata de liderança pastoral. Ela é importante, né, na comunidade, porque se ela tiver, não é obrigatório, mas se ela tiver talento, chamada, vocação, para trabalhar o departamento feminino da igreja, para estar ali envolvida, é uma coisa, mas a ela não é obrigatório ela ter essa ação, não. Se a esposa do pastor não tem esse desenvolvimento, Deus levanta outra irmã lá na comunidade e a obra continua, né? Então, a esposa do pastor, ela tem muita esposa de pastores sofrendo porque o pastor, ele coloca o peso, né, da função dele sobre os ombros da esposa, e ela vai sofrer porque o texto já diz que ela é o vaso mais frágil, mais fraco, né? Então, o que acontece? É lógico que aí a gente tem que entender que a esposa do pastor, ela é uma auxiliadora. Como auxiliadora, ela é importante, ela ajuda, ela faz o que pode, mas a vocação, o chamado, a responsabilidade está sobre os ombros do pastor. Sempre foi assim e sempre será assim. Quando Eva comeu a maçã, a responsabilidade não foi com Eva, a responsabilidade foi com Adão, né?
Adão foi induzido lá, ela Verdade. convenceu tudo bem, mas a responsabilidade veio para ele. O Senhor não disse, Eva, não. O Senhor chamou a responsabilidade de Adão. Adão, vem cá, Adão. Ops, você é o responsável e não fuja da sua responsabilidade. Muito bem. Ô, pastor Jackson, me diga uma coisa. Como é que eu sei que Deus está me chamando para o chamado pastoral, pastor Jackson? Estou doido para saber disso. Rapaz, é o seguinte, a primeira coisa que eu digo aos jovens é, se você não gosta de estudar, você não foi chamado. Parece duro isso, né? Mas olha só. Parece não, é duro. Né? Mas assim, cara, se, né, o jovem ou a pessoa que diz ter aptidão ou chamada, né, pastoral, e essa pessoa ela não sente ardor em estudar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a santa palavra de Deus, ela não foi chamada. Ela pode ter tido um surto esquizofrênico, né, na sua cabecinha lá, mas ela não foi chamada. Talvez um dia o Senhor a chame, né, e ela comece a ler as Escrituras. Então, assim, primeira coisa, você ama as Escrituras, você devora no bom sentido as Escrituras, isso já é um bom caminho. E, obviamente, por meio da Escritura, o Senhor vai falando, vai bradando aos nossos corações sobre essas coisas. O Senhor vai nos amadurecendo com o tempo, pastor Osaí. Né? Porque, por exemplo, tenho 29 anos, mas, graças a Deus, o Senhor veio estar me amadurecendo nesta empreitada, né? Neste caminhar. Então, é questão também, né? O Senhor usando o tempo para nos moldar. É tendo paciência também. Né? Não é tipo, o Senhor... falou comigo hoje, vai ter que ser amanhã, eu tenho que ser pastor amanhã. Não, calma, meu jovem. Não é bem assim que funcionam as coisas, não. A gente precisa ter calma. Então, assim, como é que eu sei, né? Se é uma palavra de Deus, você tem certeza que esse chamamento envolve a palavra de Deus? Você quer estar apto na palavra de Deus? Então, de fato, o Senhor te chamou. Caso contrário, ora mais um pouquinho. Basta ler, né, a carta de Paulo a Tito, a Timóteo, você vai ver se você entra naqueles requisitos básicos ali, que não são tão básicos assim, né? Que todos sabemos ali como que devem ser os líderes. Voltando um pouco ali, né, ouvindo os senhores, de fato, sobre as mulheres, né? De fato, as irmãs, as esposas dos pastores, elas não são pastoras. A gente precisa desmistificar isso. Às vezes a igreja fica esperando que a esposa do pastor Osaí pregue, quando não é função dela pregar, não é? Então, assim, às vezes a mulher fica sobrecarregada por uma função que não é dela. Não é por uma função que não é dela. Então, assim, nós devemos ensinar as comunidades cristãs sobre as funções. Não é que Deus ame menos as mulheres. Pelo amor de Deus, não entre nessa história de carochinha, né, dessas ideologias do diabo, não. O Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor se doou por nossas vidas. Não é? Mas nós temos que ensinar, não é, que, de fato, a função pastoral ela foi dada aos homens. E ponto. Queridos, você falando sobre isso aí, Jackson, eu me lembro de quando eu comecei a pastorear a Igreja de Cristo, né? E eu digo que eu não fui chamado, né? Eu não digo que eu fui chamado, não fui ofertado, eu fui jogado, né? Eu fui jogado. Quando a gente, deixa eu compartilhar aqui esse pequeno testemunho, quando a gente assumiu a igreja, Adailton está até aí, o que eu vou falar, Adailton está online, Adailton esteve naquele tempo lá comigo sofrendo dentro dos assentamentos. Quando eu fui tomar a posição de frente de igreja, o pastor Gilene Aquino me levou para um culto dentro do assentamento e fez uma coisa muito bonita. No final do culto, ele disse: irmão, nós estamos começando aqui um trabalho e Deus já enviou o pastor. E eu olhei para um lado e olhei para o outro, de coisa boa, vai ter pastor já, né? Ele disse: aí quando terminou, vem aqui, Alza, eu sou o pastor da congregação aqui, do novo trabalho. Eu, com vergonha, para não dizer não, na frente dos irmãos, fiquei calado. Quando terminou, disse: pastor. Ele disse: não, meu filho, você sabe da história do cabo que a gente jogou. Ele disse que não sabia nadar, o cabo joga ele na piscina, que não instante ele, ó. E aí, depois, mas, rapaz, aí foi um negócio que eu comecei. Mas veja bem, eu sempre
tive desejo e sempre busquei, ainda que não sei, estou aprendendo ainda, a conhecer a Deus através da sua palavra de uma maneira mais íntima. A verdade é que, naquele tempo lá, Jacques, eu não podia, eu não tinha condições nenhuma, então eu não fazia nenhum curso teológico. O que é que eu fazia? Eu vinha para Parnamirim, quando eu vinha, chegava na casa de alguns dos amigos que tinham feito teologia e pedia as apostilas deles e levavam para lá para ficar lendo. E eles davam, né? Aqueles que tinham terminado, eles davam o material e levavam para ler. Aí eu ia ler o que era exegese, o que era hermenêutica, e lá vai aquele negócio todo. E errei muito. Vem enquanto eu falei uma besteira, vem enquanto fazia uma bobagem, no bom sentido, né? Não uma bobagem no sentido de pecado, mas por não ter tanta experiência. Mas a verdade é que é importante que o obreiro ele se prepare para a glória de Deus, né? Eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou parar aqui as perguntas, que eu sei que os irmãos formularam alguma coisa para nos trazer, aí eu vou pedir que não sejam muito longos, mas aí eu tenho certeza que os irmãos em casa deram uma pesquisada, olharam sobre o tema. Então, o pastor José Luiz disse que ia falar sobre a importância do pastor dentro de uma visão que ele falou. Nós vamos ouvir o pastor José Luiz fazer essa explanação. Se o pastor não puder até não ir muito longo, porque para não ficar cansativo, pessoal, e depois nós vamos ver Jacques também fazendo uma explanação naquilo que ele estudou, entendeu? Para que a gente possa voltar com mais uma pergunta ou duas e aí fazer as considerações finais e encerrar esse bate-papo. Pastor José Luiz. Amém, pastor. Eu não vou, pode se preocupar que eu não vou avançar muito não, eu vou só aqui apresentar esse livro, o nome vai estar aqui para baixo aí, mas é O Pastor na Modernidade Líquida, é de Marcos Kopesca. Se vocês puderem depois ler, muito bom, aconselho, bem atual, foi feito o ano passado, escrito, e assim, ele traz essa perspectiva de Bauman, que é exatamente sobre essa modernidade líquida, onde estamos vivendo um momento em que as pessoas não querem ter mais relacionamento profícuo, não querem mais desenvolver um relacionamento com Deus profundo, não querem mais ouvir as Sagradas Escrituras, a verdade bíblica, e tem muitos pastores que estão indo nessa onda e deixando de pregar a verdade bíblica para satisfazer um público que busca ouvir aquilo que lhe agrada. E aí, pastor, eu gostaria só de ler aqui 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 4, melhor dizendo, diz assim o versículo 2 e 3. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 3. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, esse tempo que Paulo já estava alertando Timóteo, nós estamos vivenciando hoje. As pessoas não querem mais dar ouvido à verdade bíblica. São poucos hoje que nós vemos pastores pregando sobre a conversão, sobre o carregar a cruz, sobre renúncia. A mensagem de hoje é uma mensagem de autoajuda, é o coaching, são palavras que vêm satisfazer o ego do seu público, palavras que vêm massagear o público e não que venha confrontar. E aí a gente começa a perder essa identidade. E tem muitos pastores que estão indo nesse caminho. Por isso que eu quero aqui dar pelo menos um conselho ou dois, se for possível. Um conselho primeiro. Todo pastor precisa ser mentoreado. Não existe essa questão do pastor viver isolado em uma ilha. Primeiro, quando o pastor ele vive isolado em uma ilha, ou ele vai cair, ou ele já caiu. Isso quem diz é o autor aqui, Marcos Kopesca, que diz nesse livro.
o pastor que vive ilhado, ou ele vai cair, ou ele já caiu, porque, queridos, a gente precisa ser mentoreado. O que é ser mentoreado? É ter um pastor que nos acompanhe. E não somente uma, que esteja outros pastores que, de nossa confiança, que sejam idôneos, conhecedores da palavra, que possa estar conosco no dia a dia, nos ajudando, nos aconselhando, pessoas mais experientes, pessoas mais entendidas, pessoas que nos ajudem no caminho do ministério, porque é assim que acontece com Timóteo. Timóteo está iniciando o seu ministério, e quem está mentoreando Timóteo? É Paulo, nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Então, Paulo está ali mentoreando. Timóteo não está sozinho, largado, né? Então, hoje, tem muitos pastores se isolando. Às vezes, não quer aceitar a doutrina da igreja, que faz parte, ou alguns outros motivos, e aí prefere sair da sua denominação e abrir a sua própria denominação com seu próprio nome para ser pastor, presidente exclusivo. E acaba não tendo nenhuma mentoria e vive isolado. E aí isso acaba trazendo doenças psíquicas para o pastor, trazendo heresias, porque tem muita gente que não é mentoreado, começa a criar heresias, como até o meu amado pastor aí, Jacques, falou sobre essas unções, né? Essas várias. Então começa a criar doutrinas, começa a criar ilusões que não é bíblica, porque ele não tem sido mentoreado. Então um conselho que eu dou para nós, pastores, é que a gente procura ter uma cobertura, né? A gente precisa ter uma cobertura espiritual, uma cobertura de pastores idôneos, que conheçam a palavra, para nos ensinar. Inclusive, isso foi até um conselho de Jétro, né, para Moisés. Moisés estava sozinho ali, querendo resolver tudo. Aí Deus usa Jétro e diz: Moisés, tu vai morrer com essa ruma de problema. Divide essa carga, porque senão tu morre sozinho aí. E aí Moisés foi e dividiu o peso com outras pessoas para auxiliar. Então, primeira coisa, a gente precisa ser mentoreado. Segunda coisa, a gente precisa de auxiliares. Não existe pastor super-homem que leva a igreja sozinho, que faz tudo sozinho. Enquanto pastor, nós precisamos entender que precisamos ser mentoreados, ter alguém sob a cobertura, nos mostrando, nos aconselhando, nos ajudando, ter alguém que a gente possa recorrer para pedir ajuda, para pedir conselho, mas também ter auxiliadores, pessoas que estejam do nosso lado, que sejam idôneas, responsáveis, conhecedoras das Escrituras, para nos auxiliar no ministério. E, infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas isoladas, querendo ser o detentor, querendo ser o cabeça, querendo ser tudo sozinho, e não é assim que funciona. Então, nessas poucas palavras, eu gostaria de deixar para todos os irmãos que nos assistem e aqueles que vão assistir posteriormente, que possam entender, enquanto pastor, não seja uma ilha, busque ser mentoreado e busque pessoas idôneas para estar do seu lado, lhe auxiliando no ministério. Amém. Glória a Deus. Sabe as palavras. Pastor Jackson. Primeira coisa é que eu posso aconselhar, né, aqueles que estão iniciando aí a labuta, né, o caminhar aí pastoral, aqueles que receberam um chamamento num passado breve, é que vocês, primeira indicação, que vocês se debrucem sobre as Escrituras, né? Cansem sobre as Sagradas Letras, cansem seus olhos sobre as Sagradas Letras, encharquem seus corações com a Bíblia Sagrada, né? Sangrem literalmente seus olhos até a Bíblia ser como o seu alimento diário. Faça isso. Outra coisa que eu posso dizer para você é algumas indicações de alguns livros, como, por exemplo, O Jovem Pastor. Procure esse livro antigo, da antiga Juerp, né, mas vai edificar bastante sua vida. Um outro livro, né, que é da famosa Patrística, da editora Paulus, é sobre o pastorado, né, que é o famoso Gregório Magno. Você pode também, na editora O Estandarte de Cristo, né, esses livros são gratuitos, são livros pequenininhos, Pastores e Diáconos Bíblicos, e o Especial Dever dos Pastores na Igreja. Então, esses livros vão te ajudar. Uma outra coisa que eu posso falar é o seguinte: não caiam, né, no conto do vigário, não caiam nessas histórias, né, de que não precisa de labor, né, na caminhada pastoral. Precisa sim, né, precisa sim. Claro que, como nós já discutimos aqui, há exceções, mas essas exceções não são regras, tá? Como que nós vamos ensinar sobre um Deus verdadeiro se nós não aprendemos sobre o Deus verdadeiro? E onde que se aprende sobre o Deus verdadeiro? Aqui, ó,
Bíblia Sagrada. É aqui que se aprende sobre esse Deus verdadeiro. Não é? Então, se debruce sobre as Sagradas Letras. Hoje é dia 30, correto? Hoje é dia 30. Dia 29. Senhores, desculpa, hoje é 29. 29. Do dia 29 para o dia 30, houve um pastor aí no YouTube, ficou bem famoso, não sei se os senhores souberam, que ele profetizou dizendo que ia haver uma grande mortandade no nosso Brasil. E aí, irmãos, né, algumas pessoas entraram em contato comigo, porque de fato, né, isso gera alguns burburinhos. Então, olha só, será que se esse moço, né, estivesse centrado nas Escrituras Sagradas, ele diria isso? Claro que não. Eu duvido que os senhores diriam isso. Não diriam. Por quê? Porque as suas mentes e os seus corações estão centralizados na Bíblia. E à luz da Bíblia, a gente vê que isso não faz sentido, né? Então, assim, o que eu fiz? Acalmei o coração das pessoas, fica tranquilo, que não vai acontecer nada, dia 30 vai chegar e você vai respirar e comprar seu pão de manhãzinha, né? Com as lutas que nós já temos com esta pandemia. Então, o que nós vemos são, né, falsos mestres, como o próprio Jesus predisse em Mateus 24, por exemplo. Não é? O apóstolo Paulo sofria com os gnósticos, o apóstolo João também sofria com essa mesma classe de pessoas, falsos mestres, que atacavam a Santa Igreja. E como que nós combatemos esses falsos mestres, como o pastor falou aí, com esses falsos ensinos, esse evangelho coach, onde diz que você é a jujubinha de Jesus, onde coloca você como centro, né, pastor? Onde coloca você como centro, diz que, eu não vou dizer o nome, mas vou dizer David Leonardo, tá? Eu acredito que só tem santo que não ouve David Leonardo. Então, como que a gente vai combater esse tipo de gente? Lendo as Escrituras e pregando as Escrituras. Muito dificilmente você vai ver um crente bíblico ouvindo David Leonardo. Muito difícil. Você talvez vai ver alguém que é bem distante das Escrituras vendo esse tipo de coisa. Então, assim, um conselho prático, leia a Bíblia, sendo você tendo chamada pastoral ou não, se debruce nas Escrituras. Amados pastores, não se preocupe, nós vamos sobreviver mais ao fim do mundo. 2002 Amém. passou, agora é esse, né? Todo ano tem um. Na verdade, Jackson, o meu conselho, depois de tudo que eu ouvi aí dos dois pastores, eu não tenho muito o que acrescentar, não, a não ser dizer aos irmãos que desejam essa excelente obra árdua, ande com Deus. Se você conseguir andar com Deus, você será próspero no seu ministério, porque certamente você andando com Deus, você vai amar as Escrituras de uma maneira tal, porque não tem quem ande com Deus que não ame a sua palavra. Amém? Vamos fazer aqui mais umas duas perguntas. Ainda aguenta, pastores? Vamos lá. Amém, pastor. Pastor, antes de fazer a pergunta, deixa eu fazer aqui, aproveitar a sua fala sobre essa questão que quem realmente ama a Deus, que quer mais as Escrituras, só para o pastor, os irmãos terem ideia, antes de eu me converter, né, antes de conhecer de fato Jesus, eu era católico praticante e comecei a ler a Bíblia todos os dias, a partir de um desejo que veio de Deus, né? Comecei a ler a Bíblia todo dia e toda noite que eu lia a Bíblia eu não entendia. E aí a minha oração era: Senhor, me ensina as Escrituras, eu quero entender a Tua palavra. Toda noite era a mesma oração. Me ajoelhava, lia o capítulo da Bíblia. Quando eu entendia errado. E a maioria das vezes eu dizia: Senhor, me ensina, eu quero aprender. Isso durou um ano, eu lendo a Bíblia. Eu era católico, lendo a Bíblia durante o ano. Depois de um ano, o Senhor, através de um sonho, né, se revelou para mim, deu um arrebatamento. E assim, não foi nenhum heresia como esse pastor inventou aí, mas está nas Escrituras, né, a vinda de Jesus. E aí eu sonhei com a vinda de Jesus e eu não subia, não era arrebatado. E eu me acordei chorando em desespero e disse: Senhor, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. E a partir daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo, o Senhor transformou minha vida. E desde aquele dia, um ano antes de me converter, eu já amava as Escrituras. A partir daquele dia, eu não larguei elas jamais. Até hoje, eu não sei ficar sem ler as Escrituras. Então, é isso que o pastor falou. Quem realmente ama a Deus e quer seguir esse ministério tão divino, ele precisa amar as Escrituras. Se você não ama as Escrituras, isso já é uma convicção de que você não foi chamado. Glória a Deus. Pastores, para mim ser pastor ou
eu estar preparado no ministério, eu preciso de ter uma filosofia adequada para o meu ministério? Jacques, eu preciso dessa filosofia adequada para o meu ministério, e sendo assim, eu tendo essa filosofia, então eu estou preparado? Depende do que nós podemos designar como filosofia. Por exemplo, se nós formos atentar para o termo filosófico, aquela filosofia aristotélica, né, aquela filosofia do berço romano, não, nós não precisamos disso para o ministério pastoral. Agora, se nós formos atentar para a filosofia como uma cosmovisão, aí nós precisamos. Porque, em termos, cosmovisão, que é uma visão de mundo, é uma filosofia. E como cristãos, nós temos sim uma cosmovisão. Nós temos uma filosofia. Então, independente do ministério pastoral ou não, todo cristão deve ter uma filosofia, né, bíblica, no caso, né, uma cosmovisão, uma visão de mundo bíblica. Por exemplo, eu sou educador. Eu tenho uma visão de mundo cristã sobre a educação. Por exemplo, quem é advogado deve ter, né, se for um cristão genuíno, ele deve colocar as leis sobre a ótica cristã. Né? Então, assim, nós, como cristãos, e principalmente como pastores, devemos pegar essa cosmovisão, visão de mundo, essa filosofia cristã, né? E essa filosofia, essa cosmovisão deve ser o grande raiar sobre as demais camadas da sociedade. Não tem como pensar... às vezes eu vejo muita gente dizendo o seguinte, não tem como misturar política... Nós não vamos tratar sobre isso, tá, irmãos? Mas às vezes eu ouço comentários de não se pode misturar política e religião. Não faz sentido. Como que não pode? Se o cristão tem a ótica cristã, é óbvio que ele vai olhar a política de acordo com a filosofia cristã. Se ele desassocia isso, ele vai criar um monstro. Ele, por exemplo, vai criar um pensamento político de acordo com ideologias, por exemplo. Se ele olha, por exemplo, para o escopo educacional, eu como educador, se eu olho para o escopo educacional sem a visão cristã, eu vou começar a acreditar na educação progressista, por exemplo. Né? Então, assim, como líderes, nós temos que ter, sim, uma visão filosófica cristã, uma cosmovisão cristã sobre todas as demandas da sociedade. O que é interessante, Jackson e o pastor José Luiz, é que essa questão, esse tabu que aí nós enfrentamos, que já tem, graças a Deus, quebrado muito, muitas pessoas têm aberto a mente para essa visão do preparo pastoral. Alguns pega-texto, como Pedro era analfabeto e mesmo assim era o pai da igreja, aonde a Bíblia não fala em nenhum momento que Pedro era analfabeto. A Bíblia traz... E nem o pai da igreja, né? E outra coisa, ali a palavra na raiz original dela, ali se trata que Pedro não era formado e não analfabeto. É diferente. Paulo é um homem formado. Paulo é um cidadão letrado. Paulo é um cara com formação. Pedro não é um homem formado, mas não é um homem leigo. Não é um homem analfabeto. Não é um homem que não sabia de nada, como dizem alguns aí. Então, a igreja do Senhor, os líderes, Deus levantou, ele levanta homens intelectuais, homens com mais de uma formação, né? Exemplo é Jacques, que tem 3 ou 4 formações, já vai para a 5ª ou é a 6ª. E aí vai. E Deus levanta homens simples, mas que são simples, mas que não são... mas que não são analfabetos, não menosprezando quem não é. Não menosprezando, aliás, quem é analfabeto. Não é isso. É o sentido de que Deus, ele pega aquele simples, que ainda não tem muito conhecimento, que ainda não... Mas essa pessoa, ela deve se dedicar, ela deve buscar o conhecimento, ela deve querer evoluir, ela deve querer crescer. Seria mais ou menos isso, pastor José? Exatamente, pastor. Na verdade, Deus ele vai levantar pessoas de acordo com o contexto de cada um, né? Imagina aí se Deus pega um leigo e joga para uma universidade para pregar a palavra lá. Ninguém vai ouvir. E se pega um cara universitário cheio de língua culta e leva lá para a agricultura. Ninguém vai entender. Então, assim, é de acordo com a cultura.
Pedro foi útil demais com o seu conhecimento para o seu público. Já o outro público que deveria ser alcançado, que era de maior linguagem, era necessário alguém que tivesse mais conhecimento, e essa pessoa era Paulo. É interessante que Paulo, quando chegou diante dos filósofos gregos, os estoicos, né, e os epicureus e tudo mais, Paulo, ele trouxe a filosofia bíblica, como o pastor Jacques falou, para combater a filosofia grega. Então ele veio trazer um conhecimento profundo, mas que estava alicerçado nas escrituras. E é isso que a gente precisa entender. Não é que a gente vai menosprezar o conhecimento filosófico, o conhecimento acadêmico, de forma alguma. O que a gente tem que fazer é, se eu tenho a oportunidade, eu tenho que agarrar todas as oportunidades para estudar, para conhecer, porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, melhor seremos na obra do Senhor. A gente vai ser uma ferramenta mais preparada na obra do Senhor. Contudo, existem aqueles que Deus chamou, que eles não vão ter a oportunidade de estudar e de crescer no conhecimento acadêmico, mas que eles serão importantes na obra do Senhor, porque ele tem um público a ser alcançado. Então, dentro de cada contexto, existem essas condições. E nenhum de nós, nem aquele que estudou na melhor universidade do mundo, e nem aquele que não conseguiu ter uma formação teológica ou uma formação superior, nenhum é melhor que o outro. Como Paulo disse, eu preguei, Apolo regou e Deus deu crescimento, né? Então, assim, cada um tem a sua importância dentro do reino de Deus, contudo, que diante de tudo isso, o nome do Senhor, somente o nome dele, seja glorificado. Glória a Deus. Pastor Jackson, olhando a questão do contexto, será que essa cultura que nós temos, né, de não estudar, de não buscar conhecimento, será que é porque antigamente, lá atrás, a nossa cultura cristã, vamos assim dizer, era não se preocupar em se preparar para o ministério? Por exemplo, eu venho de uma família toda cristã, né? Então, a minha avó, por exemplo, ela, ali em São Paulo Potengi, ela era da Assembleia de Deus, desde o começo. E os primeiros ali eram homens totalmente analfabetos que conduziam a igreja. E será que, pensando em povoar, pensando em estender as tendas, como se diz, houve-se eu não vou dizer uma negligência, mas uma falta de parar para pensar e dizer, gente, a gente precisa preparar obreiros, trabalhar obreiros para que eles possam dar um ensino, uma visão bíblica maior, porque o que nós achamos no dia de hoje é muito achismo, muitas visão assim, sabe? Eu até estou tentando aqui explicar sem querer usar a palavra, porque como esse vídeo também vai estar no YouTube e tal, não se tornar assim como palavra agressiva, né? Mas veja bem, hoje nós vemos, por exemplo, coisas que foram colocadas como doutrina bíblica e que quando nós vamos olhar não era doutrina bíblica, na verdade. E será que essa cultura nossa fez com que hoje o pessoal ainda pensasse que não é necessário se preparar ou estudar? Ou o pensamento daí é aquele, abre a tua boca que eu te encherei e por aí vai? Veja bem, o Franklin, acho que é Frank Bruno, né, ele colocou que Deus é Deus de simplicidade, né, e que Deus usa, né, a todos. Isso é um fato, a gente não está aqui para negar isso, né, todos nós concordamos com isso. Deus usa tanto o leigo, né, para sua glória, a gente vai ver isso o tempo todo na Escritura, a gente vai ver isso na história da igreja o tempo todo, e Deus usa, sim,
né, a pessoas mais intelectuais para a sua glória. Então veja que tanto um quanto o outro são para a glória de Deus, não é? Nós vivemos, tendo isso em vistas aí, nós vivemos em um país que negligencia a leitura. Deixa eu dar um dado para vocês aqui interessante que eu vivenciei. Numa turma de pós-graduação, a professora de uma turma de pós-graduação, veja só, né? Uma especialização. A professora fez a seguinte pergunta: quem aqui lê 5 livros por ano? Ninguém levantou a mão. A professora ficou feliz, né? Ou seja, ela entendeu que as pessoas liam mais. Aí ela aumentou a meta e disse: quem aqui lê 10 livros por ano? Ninguém levantou a mão. A professora, o sorriso da professora de aqui, ó. Aí ela perguntou: quem lê 30 livros no ano? Eu levantei a mão. A minha média de leitura é essa, 30. Ano passado eu bati a meta de 50 livros no ano. Aí veja só. Aí a professora disse: mas e vocês leem quantos livros? Lê 100, Só Jackson lê 30? Aí eles disseram: a gente não lê nenhum. Olha só que absurdo. Alunos de especialização que não liam um livro no ano. E quando leram, um levantou a mão e disse: eu leio Augusto Cury. Sabe? Então, ou seja, não, com todo respeito a Augusto Cury, com todo respeito, ele é um cara bom, tá? Ele é um cara bom. Mas, ou seja, essa cultura de não leitura, essa cultura anti-intelectualista, ela entrou na igreja. Então, o que acontece? Quando os membros são vocacionados, chamados para o diaconato, chamados para o presbitério, a cultura enraizada que eles aprenderam quando criancinhas é que não precisa estudar. Né? Não precisa estudar. Então, eles já têm essa mentalidade, né? A igreja meio que dá um combustível para isso, muitas vezes. Não são todas, graças a Deus por isso. Né? Não são todas. E isso, pastor Azaí e o amado pastor, isso dificulta o trabalhar com essas pessoas, porque elas já têm essa mentalidade de que não é preciso estudar. Por exemplo, como eu disse para os senhores ainda há pouco, a letra mata. Me diz onde que é o texto que diz que a letra mata, não tirando ele do contexto. Não tirando ele, porque ali Paulo não está falando sobre letra no sentido de conhecimento bíblico. Não está falando. Né? Ou textos como, ou frases do tipo: quando você estuda teologia, você esfria. Pelo amor de Deus, isso não existe, gente. Quem estuda teologia de forma sincera, de forma humilde, sabe que quanto mais nós estudamos as Escrituras, né, mais nós somos humilhados por ela. Mas nós sabemos a nossa miserabilidade, a nossa condição de pecadores, nossa depravação. E mais nós buscamos o Deus da Escritura. Veja que é o contrário. Então, assim, de fato, nós como líderes precisamos reeducar as pessoas a pensarem que se faz necessário, sim, o estudo sério das Escrituras. Se faz necessário, sim, o aprendizado das Escrituras Sagradas. Por exemplo, por que a cada dia os números em EBD estão diminuindo? Graças a Deus que alguns estão aumentando, mas tem muitos diminuindo por aí. Porque tem pastores que eu já presenciei que estão até tirando a EBD de suas liturgias. Olha que absurdo. E tirando o EBD, tirando o culto de doutrina, que hoje em dia tem até outro nome para ficar mais socialite, para atrair mais gente. Porque se for doutrina, o povo não vai. Estão colocando na cabeça das pessoas que elas não precisam de doutrina quando todos necessitamos aprender a Sagrada Escritura. Então nós precisamos ter essa mentalidade que nos limita às profundezas das Escrituras. É isso. Jackson, pegando aí fazendo um adendo na sua fala, eu vou até muito mais além. Veja que a nossa cultura de não ler, né, e de não estudar, na verdade, e agora eu vou muito mais além, que eu não vou nem na questão pastoral. Você veja bem, na própria igreja, você chega para um jovem: rapaz, tu é novo, faz uma faculdade, eu não preciso disso não, pastor, eu não preciso disso não sei o quê, né? Veja que a cultura de não querer estudar é terrível. Eu me lembro de um santo, eu não vou dizer o nome, mas vou dizer o milagre. O milagre pode contar, né? Não pode o santo. Ele chegou para mim, né? E ele teve vontade de ser pastor, ele teve vontade e tal. Chegou para mim, aí um dia eu conversando, eu disse: rapaz, eu vou ter que, acho que eu vou fazer uma faculdadezinha de história. Como de fato a gente está começando aí.
Aí ele disse assim, homem, tu vai fazer o quê? Eu disse, eu estou pensando em fazer uma faculdade de História. Ele disse, faça não, homem. Faça não. Sabe o que é melhor? É melhor comprar e vender celular, ganhar mais dinheiro. Quer dizer, a visão... Bem limitado, né? Bem limitado. A visão primeiro era uma visão de dinheiro, né? Entendeu que eu ia fazer por uma questão só de dinheiro. Na verdade, não se faz só por essa questão. É uma questão de conhecimento, de avanço, de aprendizado, de desenvolver mais. E outro ponto, a mentalidade. E ele tem desejo de assumir a igreja. Agora, me diga como é que ele pega um jovem que está ali terminando o ensino médio e senta com ele para dizer, pastor, qual é a faculdade que eu deveria ir? O senhor me dê aí uma... Não que o senhor decida, mas o que é que o senhor poderia me aconselhar nesse sentido? Qual a área aí que é melhor, tem mais trabalho? Ou enfim. Não, ele ia dizer para o rapaz, não, é melhor você vender celular, trocar celular. Quer dizer, infelizmente, a nossa cultura brasileira, e realmente, ela traz uma visão de que estudar é ruim. Na verdade, estudar é bom. É ou não é, José Luiz? É verdade. O pastor aqui, JB, já está dizendo, a falta de visão de muitas pessoas. O pastor JB é um pastor lá, amigo meu, é Josvaldo Bezerra, se não me engano. Eu acho que eu enganei o nome dele, mas Josvaldo Bezerra, ou é Josinaldo Bezerra. Mas é isso, pastor. Infelizmente, tem muita gente que não tem essa visão. E eu digo mais, por mais que esse pastor não tivesse a oportunidade de ter estudado, mas que incentivasse. Porque, queridos, quando a gente olha para a Bíblia, não tem como a gente não ver a importância do ensino, porque Jesus, antes de enviar os discípulos, passou 3 anos ensinando. Foi uma faculdade. Os discípulos passaram numa faculdade de 3 anos, estudando todos os dias, com o professor que é mestre dos mestres. E ainda assim, falharam na missão. Ainda assim, erraram em muitos pontos. Mas, para você ver a importância do ensino, do estudo, né, de buscar o conhecimento. Jesus foi o mestre dos mestres e nos mostrou quão é importante o estudo, o conhecimento das Escrituras. Então, é inconcebível você ver um líder hoje incentivando as suas ovelhas a não estudar. Isso é inconcebível. E, assim, é muito importante que a gente possa incentivar os nossos jovens a buscar o conhecimento das Escrituras. Porque tem muitos mesmo, que estão se perdendo por falta de conhecimento. Por falta das Escrituras, na verdade. Porque fica pegando textos isolados, vive de caixinha de promessa, não quer mais ler a palavra de Deus, não quer ler livros que falem acerca da palavra de Deus, apenas quer viver de caixinha de promessa e acaba perdendo o rumo da vida, acaba perdendo o seu direcionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, e aí, em qualquer vento de doutrinas, vão embora. Qualquer vento de doutrinas pula no barco e vai-se embora sem saber, porque o que vale para ele são as atrações, né? Aquela Sim. igreja que pinta a parede de preto, que bota um jogo de luz, bota uma fumaça, pronto. O jovem corre para ela e já estou aqui já. Nada de palavra, mas só oba-oba. Então, infelizmente, a gente está vivendo tempos difíceis e que a gente precisa, na verdade, de buscar a presença do Senhor, de estar na presença do Senhor e de buscar conhecimento. Sem conhecimento, a gente está... Jesus disse, né? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, é necessário que a gente conheça as Escrituras para que a gente não ande de toda forma, né? Ouvindo palavras que o homem diz que foi Deus que disse, quando, na verdade, a Bíblia reprova totalmente. E Paulo já tinha nos alertado, né? Mesmo que venha um anjo e traga outra mensagem, além dessa que já está escrita, seja anátema. Então, nós precisamos mostrar para as nossas ovelhas que nós devemos viver segundo as Escrituras e buscando esse conhecimento dia após dia, porque é o que Pedro nos ensina, né, na sua carta, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes crescer na graça e no conhecimento. Amém.
Aqui só para finalizar, irmão, eu fico aqui pensando, sabe, Jackson e o pastor José Luiz. Eu penso o seguinte, e aí os senhores me corrigem se eu estiver errado. Eu não vou entrar nem na questão de se preparar para ensinar. Isso aí o pastor ele tem que já ter essa concepção, mas eu fico meditando. O líder ele tem que ter a concepção de que ele lidera uma comunidade que vai receber pessoas sem muito ensino e que ele tem que estar preparado para suprir, orientar e até estar à altura de responder esse irmão que não tem tanto conhecimento, mas ele tem que estar preparado para receber também aquele formado, alguém que tem conhecimento e que ele esteja preparado para também responder a esse, né? Então, eu penso que o pastor, ele, na frente da comunidade, está ali para receber o pobre, o rico, o novo, o velho, o que tem falta de intelectualidade, mas o intelectual também. E ele tem que estar preparado para suprir, digo suprir no sentido de ensino, de conselho, de tirar dúvidas, todos esses grupos. Então, se eu me preparo, se eu não me importo para me preparar, para ter uma estabilidade, não ser o conhecedor de tudo, ninguém está entrando nesse mérito de que você é um especialista, tem que saber de tudo, mas que você esteja preparado, principalmente à luz das Escrituras, para dar auxílio àquele que não tem tanto conhecimento e dar auxílio àquele que tem conhecimento. Você tem que estar preparado para receber esses grupos de pessoas e ser alguém capacitado para lhe dar respostas quando eles necessitarem de tais respostas. Para não correr o risco de que... Porque é muito fácil dar resposta para aquele que não tem tanto conhecimento. Mas quando se trata de alguém que estuda, de alguém que busca conhecimento, então aí fica uma dificuldade maior, porque aquela pessoa... Ela quer sua resposta de maneira pautada em pontos, né? em argumentos que pode até não convencê-la, mas que ela possa olhar para você e dizer assim, rapaz, de fato, há um conhecimento, há um entendimento, há uma razão para o irmão, para o pastor ter falado isso. Então eu penso que o pastor ele deve se preocupar no preparo pastoral, justamente porque ele está exposto a receber todo tipo de gente de vários níveis da sociedade e ele tem que estar preparado para conduzir esse povo da melhor forma possível, Jacques. Verdade. O apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, ele deixa claro dizendo o seguinte, né? Estejam, pois, aptos ou preparados para defender a vossa fé. Isso é um fato. Quando os líderes eles se preparam isso para ensinar, para pregar para o povo, isso demonstra um ato de misericórdia e de amabilidade para com o povo mesmo. Quando ele faz o contrário, ele demonstra o desprezo pelo povo, ele demonstra o desprezo pelas almas, ele demonstra o desprezo pelo próprio Deus Trino. Veja só, algumas pessoas dizem o seguinte, Jackson, não preciso de teologia. Você não precisa de teologia, então você não era para estar nem com sua Bíblia em mãos, porque foram teólogos que preservaram a Bíblia até ela chegar a você. Eu não preciso de doutrina. Então, você não precisa da Escritura Sagrada, porque a Escritura Sagrada é um escopo doutrinário. Muitos, por exemplo, pegam Deuteronômio 28, depois se os senhores puderem ler em suas casas, com mais tranquilidade. A partir do versículo 1 adiante, nós vemos que muitos pastores, pregadores, eles pegam esse texto e dizem, o Senhor nesta noite, nessa tarde, nesta manhã, vai te colocar por cabeça. Aí nós entendemos a importância da teologia na prática. Porque esse texto aqui, primeiro, que não é para a igreja. Primeiro ponto, isso se chama exegese bíblica, né? Interpretação textual. Isso é simples. Tá? Isso é simples para quem estuda um pouquinho. Nós não queremos desmerecer, nós queremos apenas demonstrar a importância do preparo na vida, não só do líder, mas na vida da própria igreja.
quando a igreja se prepara à luz da Escritura, ela não vai cair em erros, ela não vai receber todo tipo de ensinamento estranho. Por exemplo, se nós fôssemos pegar o livro de fato, né, a passagem aqui narrada de Deuteronômio 28, aí diz, né, se você obedecer aos mandamentos de Deus, você vai ser próspero, a sua casa vai ser próspera. Só que o texto não finaliza só aí. O texto diz que se você desobedecer aos textos, o que vai acontecer com você? Aí tem os malefícios lá. A sua casa não vai andar, seus filhos serão amaldiçoados, todo mundo vai ser amaldiçoado. Aí isso, eles não contam. Olha que interessante. Ou seja, eles fazem uma exegese do texto. Ou seja, eles pegam o texto e adequam, como o pastor falou aí, é um evangelho adequado à comodidade, à plateia. Isso não é evangelho, meus santos irmãos. Isso não é evangelho. Evangelho é quando eu pego a escritura, faço uma exegese textual, interpreto o texto à luz do seu contexto, por exemplo, e como forma de amor eu ensino a escritura para os santos irmãos. Então não tirem o ensino da escritura como algo soberbo. Se, de fato, né, vez ou outra a gente vê um soberbo por aí, de fato. A gente vê um ou outro beberrão por aí que arroga para si uma espiritualidade de divindade, como diz o pastor Osaí. Mas quem estuda, de fato, as escrituras sagradas, a boa, a saudável teologia, ele sabe que ele é servo do Deus Altíssimo. Ele sabe que ele deve, por obediência a Deus, de forma de amabilidade para com a igreja local, não é? Pregar para as pessoas da maneira mais fiel possível, certo? Então, eu não posso pegar um texto e viajar no texto. Então, não diga, não desmereça aqueles que estudam de fato a Escritura Sagrada. Glória a Deus. Então, queridos, para encerrar, nós encerramos dizendo que já. Você quer ir até 12? Por mim, pastor José estiver interessado, a gente vai. Não, nós vamos encerrando, queridos. Mais uma coisa fica aqui bem claro, que o obreiro, ele é importante que ele se prepare para exercer o seu ministério da melhor forma possível. Não é menosprezar o irmão, e nós não estamos menosprezando o irmão que ele não teve condições de se preparar, e mesmo assim ele está fazendo a função com amor, com alegria, mas ele deve buscar a preparação, ele deve melhorar. Porque o ministério pastoral, e não só o ministério pastoral, mas todos que são chamados para algum serviço no reino de Deus, ele tem que fazer com excelência, né? Ele tem que fazer com excelência. Uma vez ele fazendo com excelência, né, ele vai procurar se aperfeiçoar. Veja bem, eu vou fazer uma fala aqui, até que a gente escute, eu sei que os irmãos falam isso no culto, eu acredito que os senhores já ouviram isso, porque eu já ouvi no altar da igreja que eu pastoreei, os senhores já escutaram isso. Mas não foi por maldade que o irmão disse isso. Não foi... simplesmente porque muitas vezes se sente até constrangido. Mas quem não já ouviu o irmão chegar assim, irmão, eu não sei cantar, mas eu vou aqui cantar porque é para Jesus, né? Eu não canto bem, mas é para Jesus. Então, o que eu penso? Eu penso que tudo que nós vamos fazer para o Senhor, o chamado, a vocação, seja ela pastoral, seja ela no louvor, seja ela onde for, deve se fazer por excelência e com excelência. E fazendo assim, se eu entendo, se eu lá sou um músico, se eu toco a guitarra, e aqui eu estou dando só exemplo, se eu toco a guitarra e eu toco bem, eu vou procurar me aperfeiçoar, justamente porque eu não estou fazendo para o irmão, nem estou fazendo para o pai, eu estou fazendo para o Senhor. Então ele merece que eu toque o mais perfeito que eu puder fazer. Se eu louvo, aí eu vou procurar louvar e buscar maneira de melhorar o meu cântico, justamente porque é para o Senhor, justamente porque é para Ele, e Ele é merecedor de um louvor cristocêntrico, mas de um louvor
que expressa de maneira agradável para os que estão ouvindo, para o próprio Deus. E não é diferente no ministério pastoral. Não é diferente. Ora, se Deus me chamou para o ministério pastoral, então eu agora vou buscar exercer da melhor forma possível. E como é que eu vou buscar exercer da melhor forma possível? Se preparando, buscando conhecimento, buscando crescer diante de Deus em todas as áreas. Lógico, na área da oração, na área do jejum, mas também na área do conhecimento, né? Na área do conhecimento. E agora, para mim passar para os irmãos fazerem as suas considerações finais, eu fico triste, irmãos, quando eu ouço a gente dizer assim, irmão, e eu já disse isso para muito amigo, querendo que o aperfeiçoamento, que ele melhore. Como fui orientado por muitos, eu poderia citar aqui o próprio Jacques, que já estuda Alzaí, pastor Vanilson, estuda Alzaí, pastor Gileno, estuda Alzaí, e sempre fui cobrado nesse sentido, e entendo que essas cobranças que foram me feitas, ou essas orientações, pastor José Luiz, foi feito com amor, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para a questão de evoluir. E aí, eu também já cheguei para amigos e disse, rapaz, tu tem chamada, tu tem ministério, a gente vê isso em você, se prepare, né? Busque mais, e busque mais na oração, no jejum, mas busque também no conhecimento, procure se aprofundar. E você ouvir da pessoa e dizer assim, não, irmão, eu não vou fazer teologia não, porque eu tenho geologia. E aí a gente já vê que... Isso gera como soberba também. Só nessa expressão lhe faltou conhecimento para tal fala. Então, que nós possamos orar, irmãos, e que Deus venha, o Espírito Santo venha dar entendimento à sua igreja, que a igreja precisa evoluir, abrir a mente. E que nós, como pastores, venha orientar também aos irmãos, não obrigando ninguém a nada, mas dizendo, irmão, bom é buscar o Senhor com excelência e buscar no conhecimento. Pastor José Luiz, suas considerações, meu santo. Se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Amém. Eu agradeço a Deus, né? Esse momento foi bastante rico para mim, aprendi muito aí com os pastores. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo ministério, que Deus continue abençoando tanto a vida, a família, como o ministério. E dizer aos amados irmãos que nos assistem, né, que façam isso, busquem conhecimento, crie essa rotina de leitura. É bem verdade que a gente possa não alcançar o nível do pastor Jacques de ler 30 livros no ano. Mas não tem que alcançar, só comece com começar. Comece com um, né? Comece com a Bíblia. Isso. Depois você vai estendendo para outros. Eu lembro que eu comecei com a Bíblia, e assim, aos poucos eu fui buscando esse interesse, e com a ajuda do pastor Rubemar, ele é pastor da Igreja Batista ali em Belém, e ele que me presenteou alguns livros teológicos. Foi com ele que eu tive esse primeiro contato com livros teológicos, de rica qualidade, e ele me apresentou esses livros, está aqui, esse presente aqui, para você estudar. E a partir daquele momento eu comecei a buscar mais conhecimento e tentar entrar numa faculdade teológica a qual eu estou fazendo, né? Mas assim, nada impede, não há nenhuma desculpa que a gente venha levantar que seja empecilho da leitura. Não existe. A única desculpa que a gente tem é dizer, eu não sei ler. Aí você tem que ser alfabetizado para começar a leitura, mas mesmo assim não é desculpa. Então, o meu conselho para todos que nos assistem, irmã Elaine está aí, a minha ovelha aí, Deus abençoe a vida dela, é que a gente possa buscar esse conhecimento, estudar mais. Nós, enquanto pastores, também não podemos parar, porque o tempo não para e a gente precisa cada dia mais se qualificar para sempre estar dando o melhor. Como o pastor Osai disse, né? A gente tem que dar o nosso melhor. E se o meu melhor, eu percebo que eu posso dar muito mais, então eu vou me qualificar para conseguir chegar a esse meu melhor, sabendo que mesmo dando o meu melhor, será ainda imperfeito para o nosso Deus que é perfeito. Mas que a gente não desista na caminhada, que além dos nossos joelhos no chão, que a gente possa também colocar nossa mente nas escrituras, no conhecimento, para que a gente possa andar
tanto espiritualmente na graça, como no conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Então, pastor Osaí, muito obrigado pelo convite. Eu louvo a Deus, mais uma vez, pela sua vida. Também pelo prazer de conhecer o pastor Jackson. Prazer. Ainda não tinha conhecido. Espero conhecê-lo pessoalmente, né? Em breve, quando tudo isso melhorar, passar, estaremos aí em Itapororoca, visitando o pastor Osaí. Venha mesmo. Com certeza ele virá aqui também. E quem sabe, na oportunidade, trazer o pastor Jackson para vir pregar aqui também, que eu não sei nem se o pastor Jackson mora aí em Itapororoca, né? Não, ele mora em Macaíba. Ele mora em Macaíba, aí no Rio Grande do Norte. Esse rapaz aí, quando eu fui pastor na Igreja de Cristo, ele veio congregar comigo, mas depois me abandonou. Deixa de drama. então tá perto também, Macaíba ali, perto de Parnamirim, tá perto da gente também. Tá perto. Que eu vou. Basta convidar que eu vou. Então Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Pastor Jackson, suas considerações. Amém. Primeiro é um privilégio, né, estar aqui conversando com os santos irmãos, conhecer mais um amado, né, que Deus em Cristo abençoe suas vidas, né, ricamente, que a palavra de Deus, né, continue sendo sempre, né, o grande centro da existência dos senhores. E também para aqueles que nos ouviram, né, que a Bíblia Sagrada seja o grande, né, o grande divisor de águas na sua vida. Qual foi um dos nossos objetivos hoje? Nosso objetivo, né, nesta breve live, ela não é desmerecer os irmãos mais simples na fé, não, longe disso. Assim como também não é aguçar o ego daqueles que são intelectuais, não é. Porque, como eu disse, e deixamos claro aqui, tanto o irmão leigo quanto o irmão que tem um pouco mais de saber, ambos são servos de um Deus absoluto, Deus da Escritura Sagrada. Então, veja só, este Deus que nós precisamos conhecê-lo. Como que nós vamos como que nós vamos adorar um Deus que nós não conhecemos este Deus? Sabe o que acontece no nosso Brasil, amados irmãos? Vocês que estão nos ouvindo, vocês que vão nos ouvir, muitos estão adorando um Deus desfigurado. Um Deus que está sendo composto, né, por várias facetas. É um Deus literalmente desfigurado. É um Deus que ele não pertence à Escritura Sagrada. Então, como que nós conhecemos o Deus verdadeiro? Estudando a Bíblia. É por isso que você e eu não podemos desmerecer os amados irmãos que estudam as Sagradas Letras. Assim como os irmãos que estudam as Sagradas Letras não podem desmerecer os irmãos mais simples na fé, porque ambos são servos de Deus. Então, meu conselho prático para você que tem chamada, não só pastoral, mas ao diaconato, ao presbitério, ou seja qual for a função, é que você labute, né, trabalhe para aprender a Escritura Sagrada. E se você, não, Jackson, mas eu sou só um membro de igreja local, então que você estude da mesma forma, para que você possa adorar o único Deus verdadeiro, que está contido na verdade absoluta. O relativismo diz que existem várias verdades, só que nós sabemos que só existe uma verdade. E essa verdade está contida na Bíblia Sagrada. Nós só vamos conhecer essa verdade se nós nos debruçarmos sobre a Escritura. Então que Deus abençoe suas vidas e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Pastor Jackson, pastor José Luiz, quero fazer aqui o agradecimento, muito obrigado. Estar com a gente aqui nesse bate-papo. É bom ouvi-los, é bom aprender, é bom crescermos juntos, né? Eu louvo a Deus pela vida dos senhores. Deus continue abençoando a igreja do Senhor, a Igreja Batista em Família de Jackson, a Igreja de Cristo lá em Bananeiras e a família dos senhores. Que a bênção de Deus seja fecunda. Da mesma maneira, Amém. Nós queremos estender essa mesma fala aos irmãos que estão nos ouvindo agora, os que vão nos ouvir, né? Então, que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e que nós possamos nos preparar, fazer a obra de Deus com excelência. E vamos orar para que este mal ele passe logo, para que a gente possa viver novamente, estar mais próximo um do outro,